Os bebês prematuros, e até, na verdade, assim, essas mães de bebês prematuros, elas precisam de um acompanhamento psicológico, não é isso, doutor? Deveriam ter. Nem sempre elas aceitam isso, né? A primeira situação normalmente que vem é a de se transformar numa supermãe, né? De passar por cima de toda a razão e viver absolutamente o seu nenê por emoção. Então, às vezes, se tem outros filhos, acabam diminuindo um pouquinho a atenção em relação aos outros, a relação com o marido diminui um pouco, né? Isso aí é muito complicado. Então, seria interessantíssimo se a gente pudesse ter sempre, né, que todas as pessoas pudessem, todas as gestantes de nenês prematuros, terem realmente um acompanhamento psicológico para segurar bem essa fase. Existe também a situação da depressão pós-parto, que dá com isso, a sensação de que ela foi culpada de alguma forma do neném nascer, né? Então essa relação da culpa vai atrapalhar inclusive na formação do próprio leite, né? Da alimentação adequada dela, do sono adequado dela, né? Então aí vale a equipe multidisciplinar mesmo para cuidar dessa gestante. Ainda tem aquela mãe que também se culpa por trabalhar demais, por, né, ter algum problema nesse sentido e acaba achando realmente, como o doutor falou, que foi responsável pelo bebê ter nascido prematuro. Trabalhar demais, prótese de silicone, né? Ficar na faculdade, ter que aguentar um companheiro por conta de ficar com ter um amparo com a criança depois, no momento que a criança nasce, ela perde o companheiro. É uma infinidade de coisas que acontecem na raça humana que a gente cada dia né, percebe alguma coisa diferente em relação a isso. Por isso que essa atenção multidisciplinar, pediatra, obstetra, psicólogo, assistente social, enfim, né, todos, seria interessante que houvesse todo esse trabalho numa situação como essa, nem sempre a gente tem. E mesmo porque, né, doutora, a mãe também, ela tem aquela coisa de que a maioria das mães dizem, né, eu tenho que ficar bem para passar isso para minha criança, e muitas vezes ela segura muito desse sentimento e isso também acaba atrapalhando, né, bastante. Sem dúvida, né, eu brinco e explico para as mães que, assim, para ter leite, você precisa de 3 coisas, né? Pensando nisso, você precisa se alimentar bem, você precisa tomar bastante líquido, porque os 2 seios são 2 latas de leite em pó, se não tomar água não vira leite, né? E precisa estar calma, tranquila e equilibrada, porque se você não, você pode tomar litros de água por dia, comer com uma personal nutricionista e na verdade você está tensa e o leite não vem. Então, toda essa preocupação, tudo que envolve essa parte emocional da mãe na gestação e no pós-parto, né, acarreta em situações como essa, né? Uma mãe estressada, tensa, pode ter preparado o seu seio para não ter rachadura durante a gestação inteira, com todas as técnicas possíveis. Vai chegar na hora, não vai ter leite também em relação a isso. Doutora, agora tem um método que chama mãe canguru, né? É o contato maior que a mãe tem com o bebê? Isso ajuda muito? Isso, tem 2 coisas que são muito conhecidas, né? Que é o eyes to eyes, né? Ou seja, olhar para os olhos enquanto mama, esse contato de fixação do olho para o olho, parece que dá uma situação melhor em relação à parte amamental. Já percebi isso aí, é fato mesmo, né? E parece que quanto mais contato de pele com pele, né, existe também um certo retorno, uma lembrança da criança sensorial em relação ao estar dentro do útero, o que relaxa também e faz ela se alimentar um pouco melhor. Já é um pouco difícil, um pouco diferente em relação ao tal de mãe canguru, que aí eu acho que já passa a ser um pouquinho mais do que o habitual, né? Porque realmente a mãe não é um canguru, né? Um canguru tem toda uma estrutura para segurar um nenê numa bolsa, a mãe não, né? Então, quanto mais perto, melhor, mas não ficar com a criança pendurada o dia inteiro, tá? Eu acho que é isso aí. Mesmo em trabalhos que a gente lê em relação a isso, é muito legal essa situação, mas sem excessos, né? Eu acho que é interessante. Então, contato olho com olho na hora da amamentação, e quanto mais pele com pele encontrar, vai com certeza ter uma certa tranquilidade, a mãe deve produzir um pouco mais de leite, a criança deve se mamar com um pouquinho mais de vontade. Agora, doutor, só uma coisa a respeito do calendário de vacinação. Ele é diferenciado dos prematuros? Não, na verdade, o que acontece é que existem uma ou outra vacina diferente, né, que para algumas patologias que quando a criança nasce prematura, existe mais chance de ter, né, que até tem um nome muito bagunçado, né, que é o Polivizumab, né, que é uma vacina que se usa para
prevenir o prematuro de uma doença respiratória muito comum, que chama-se bronquiolite, causada por um vírus chamado vírus sincincial respiratório, em que no nenê que não é prematuro é muito raro. Então essa vacina bastante cara, ela pode ser recebida gratuitamente do governo, uma vez que a mãe traga uma carta do pediatra dizendo que é prematuro. Então ele vai no serviço próprio e faz. Mas as vacinas são as mesmas, relacionadas ao calendário vacinal, com essas pequenas alteraçõezinhas ou relacionadas à prematuridade, mas é a mesma coisa, é básico. Doutor, e quais os cuidados que a mãe deve ter quando essa criança sair do hospital? Como ela tem que cuidar desse bebê? A primeira coisa que eu acho, ela tem que se informar, né, e receber as orientações básicas e particulares próprias do seu filho no serviço que ela teve alta. Tá. Então, se o nenê é prematuro extremo e há necessidade de fazer acompanhamentos com neurologista, oftalmologista, fisioterapia, né, ela vai ter alguns cuidados em casa e alguns cuidados feitos em lugares especiais. Então, normalmente as crianças de prematuridade extrema não escolhem o seu pediatra. Eles vão para um pediatra que faz essa especialidade, e a partir do momento que todas essas situações ficam normais, aí ela passa a levar o seu nenê com o pediatra clínico geral, como eu, por exemplo, em relação a isso, né? E então, assim, os cuidados básicos que nós temos que ter são os mesmos cuidados que tem para o recém-nascido normal, tá, né? Com algumas diferenças. Por exemplo, talvez ele não amamente no seio mais, então tem que ter o leite nos horários adequados, o tipo de leite específico, normalmente são leites especiais para prematuros, que tem uma digestibilidade diferente, uma composição de proteínas menores, né? Que tem que ver, que é importante. O esquema das vacinas nos horários adequados, se o ambiente da casa está bem equilibrado em relação a sair do hospital num ambiente controlado, vai para casa, numa casa que é num fundinho de quintal, num porão, com umidade, mofo, bolor, uma qualidade insalubre, né? Por mais que tenha todo esse controle, o ambiente está sendo agressivo para a criança também, né? As crianças de prematuridade menor, que ficaram poucos dias, uma semana, 10 dias no hospital só para se adaptar, né? Aí é só manter, vamos supor que ela ainda receba um pouco de alimentação por sonda, que ela é muito fraquinha, então ela mama ali 10 minutinhos no seio, já fica cansada, dorme e não encheu. Então a mãe complementa isso através da sondinha, que é passada pelo nariz, chega até o estômago, e ela injeta com a seringa a quantidade de leite que é recomendada pelo médico no momento da alta. Então ter cuidado com essas sondas, né? Explicar direitinho e orientar a fazer os cálculos, e marcar direitinho tudo isso que foi feito, né? O peso com o pediatra, no momento que ele pede direitinho para acompanhar isso, porque esse peso é fundamental, né? A gente pode escutar da mãe, nossa, ele mama muito bem, tal, aí você vem aqui no consultório e pesa, ele em vez de ganhar meio quilo, ele perde 100 gramas. Então isso quer dizer que ele está quietinho, bonitinho, tranquilinho, porque ele está ficando frágil, e não por outra coisa, né? Agora, uma dúvida, a criança prematura, ela tem que vir com mais frequência ao pediatra, ou é o mesmo calendário de consultas? Normalmente vem mais pelas próprias dúvidas, né? E até a gente conseguir acertar de uma certa maneira o ritmo da criança para que a própria mãe fique mais segura, né? Cuidar de um nenê está muito relacionado a fatores, por exemplo, como você ter uma cultura e uma experiência, né? Então a cultura você adquire lendo, escutando outras pessoas, mas a experiência que lhe vai dar segurança é só passando por isso, né? Então normalmente, de uma maneira geral, as mães vêm com mais frequências, retornos mais frequentes, dependendo da gente pedir para vir, né? Justamente para isso, para ter certeza se deu certo, se o leite está certo, se foi. Então a gente faz consultas com uma certa brevidade. Dependendo disso, 2, 3 meses, a criança já está mais tranquila, a mãe está mais segura, já conhece mais o seu filho, aí a gente passa para as consultas mensais mesmo, que é o habitual até os 6 meses de vida. É que também aí o fator crítico mesmo já passou, né? E agora é viver bem, né? Tranquilo com essa criança, uma vida normal. Exatamente, eu até falo para as mães que assim, o seu nenê, doutor, meu filho é prematuro. Não, o seu bebê foi prematuro, a partir de agora ele não é prematuro mais. Entendeu? Ele passou por uma fase de prematuridade
conseguiu se recuperar e agora ele tem a vida como uma criança que nasceu no mesmo período mesmo, e ele só precisa de determinadas orientações caso haja alguma sequela que a gente tem que ver, senão não foi prematuro, né? Foi prematuro, não é um prematuro. Não é mais. Doutor, e para fechar? Então, para fechar, eu só queria deixar um recado aqui para o pessoal, né? Primeiro, a gestação é uma coisa muito séria, né? Você gerar uma criança, botar uma criança nesse mundo que nós estamos vivendo, é uma coisa realmente muito séria. Eu acho que é importante a gente ter consciência disso. É óbvio que uma criança de 14, 15 anos não vai ter esse tipo de consciência do que está acontecendo. Em praticamente 100% desses casos, quem vai cuidar dessa criança são os avós, né? Se é que os avós estão ainda por perto, né? Ou senão essa criança pode ser abandonada numa rua, uma hora, como nós temos vários casos aí. Então, para que isso diminua, é importante uma coisa que tem se perdido muito ultimamente, que é a família, né? Que é o fato de você ter experiência. Tem muitas pessoas que têm um discurso espetacular, mas não vivem o discurso que falam, né? Então, a criança realmente fica perdida aí. Se o ambiente da casa é ruim, eles vão procurar isso em outros lugares, né? Então, uma menina pode se encantar por um rapaz um pouco mais velho, que tenha um pouco mais de traquejo na hora de conversar e falar, e ela vai acabar se iludindo, né? Vai achar que é o príncipe encantado dela, né? E não vai acontecer. Então, fiquem um pouco mais com seus filhos, né? Eu recebi pela internet, pelo Facebook esses dias, da Andréia, uma amiga minha, um pequeno vídeo, até em espanhol, em que eles fizeram assim, pegaram 10 crianças e pediram para elas fazerem uma cartinha para o Papai Noel. E assim que elas fizeram essa cartinha, pediram para fazer uma cartinha para os pais do que o pedido. Então, assim, os pedidos para o Papai Noel eram de Barbies a iPhone 6. E os pedidos para os pais eram ficar mais tempo com eles, né? Então, assim, e na hora pegaram essas crianças de 6 a 10 anos e falaram: qual cartinha você quer mandar? 70% mandaram para os pais, 30% mandaram para o Papai Noel. Então, essa situação de família, puxa, você pode trabalhar fora, você pode ter um monte de coisa, mas você estando em casa, você tem que se doar para o seu filho, nem que seja 5 minutos. A qualidade de tempo de ficar com a criança é muito mais eficaz para ela do que a quantidade de tempo mal ficado, né? Então, a dica ou a situação que eu daria é para os pais que estão ouvindo, no sentido de tentar manter essa instituição família, independente de como anda a relação com os pais, entre os pais, né? As crianças não têm culpa da situação, eles são o reflexo do que está acontecendo aí, né? Então essa é a ideia, ele tentar evitar o uso de droga, né, de álcool, conversar bastante com as crianças, né? E principalmente, o mais importante de tudo, dar exemplo, porque a criança, ela vai escutar, ela não é boba, ela vai escutar o que você vai falar e ela vai ver que você está fazendo tudo errado, o que você falou. Então, viver aquilo que você fala. Essa seria, se eu pudesse dar um conselho gratuito para todo mundo, seria mais ou menos isso. Essa eu acho que é a grande sacada para essa situação. É isso aí, doutor. Muito obrigado, viu, pela sua participação, de ter cedido o seu tempo, né? A gente já está aqui já com o consultório fechando e o doutor poder falar com a gente. E agradeço bastante, até uma outra ocasião. Eu que agradeço, Miriam, estou à disposição quando vocês precisarem. Um abraço a todos. Muito obrigada. Então termina aqui mais um programa Ao Céu para a Saúde. Até a próxima semana com mais um tema super importante. Até lá. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.